A briga para ser segunda força na Fórmula 1 2023 é uma completa maluquice. Vamos falar disso a partir de agora. Bom dia, boa tarde e boa noite, amigas e amigos do Grande Prêmio. Pedro Henrique Marum aqui. Vamos abrir essa semana em que a Fórmula 1 acabou de acontecer lá nos Países Baixos, na Holanda, em Zandvoort, e já prepara para chegar à Itália e correr na tradicional, lendária, porque não, pista de Monza. Em Zandvoort, na casa do Max Verstappen, o Verstappen desfilou, perdeu a primeira posição ali na primeira parte da corrida, depois que caiu uma pancada de chuva forte. Logo assim que a largada aconteceu, a chuva apertou muito, e aí o Verstappen demorou um pouquinho, para uma volta na verdade, para trocar os pneus, acabou lá atrás, mas foi recuperando rapidamente, em pouco tempo, em 10 voltas mais ou menos, já estava na primeira posição de novo. Nunca pareceu que a vitória estaria ameaçada, conseguiu enfileirar a 9ª vitória seguida, um recorde histórico junto com a sequência do Sebastian Vettel em 2013, tem a sequência também do Alberto Ascari, que tem um asterístico ali nos anos 50, porque são 9 vitórias em 10 corridas oficialmente, mas essa corrida que não foi vencida era a edição das 500 milhas de Indianápolis. Na época fazia parte do calendário da Fórmula 1, para quem não sabe, mas os pilotos da Fórmula 1 não corriam a Indy 500. Então, apesar de oficialmente essa corrida ter quebrado a sequência do Ascari, para efeitos históricos, ela não era disputada por pilotos da Fórmula 1, apesar de fazer parte do calendário. Então, há quem conte também, é bom contar essa sequência do Ascari com um asterisco, mas faz parte também da conversa, um momento, uma quadra da história absolutamente dominante para o Max Verstappen, mas não é de Verstappen que eu vou falar. Eu quero falar de Aston Martin e de Alpine, e como a luta para ser segunda força na Fórmula 1 nessa temporada é uma loucura total e não dá para prever. Quero falar de Aston Martin e Alpine, porque quando a gente saiu para as férias da Fórmula 1, um mês atrás mais ou menos, depois do GP da Bélgica, se falava na maneira como a Aston Martin havia naufragado na temporada, porque a McLaren havia entrado em franca ascensão, a Mercedes se estabilizava ali como segunda força do campeonato em pontos, no momento brigando mais com a McLaren, e uma Ferrari que é quente e fria, vive de lua, mas nos bons dias também acabava andando na frente da Aston Martin. E essa era a conversa, que depois da expectativa sobre se dava para o Fernando Alonso ganhar a corrida ou não ganhar a corrida, agora a Aston Martin tinha o 5º carro da Fórmula 1 só. E a Alpine, que chega no fim de semana da Bélgica, e no momento em que os carros estão na pista fazendo treino, a equipe anuncia a demissão do chefe de equipe, do diretor técnico, do diretor esportivo, isso só alguns dias depois de demitir também o CEO. E aí, durante as férias, o então ex-chefe, ou agora ex-chefe, Otmar Zafnor, diz: para a gente conseguir trabalhar na Alpine, a gente tem que ser pirata para conseguir atuar ao redor da direção da Renault e o que ela permite fazer. E a nossa discussão, muito justa, diga-se, era: a Alpine é uma equipe à deriva na Fórmula 1? Ela sabe o caminho que ela vai seguir nesse momento, com o chefe de equipe interino, com direção técnica tomando o manche ainda? Como é que vai ser? O que é o futuro da Alpine? Em paralelo a isso, no outro polo, na verdade, uma McLaren, como eu falei, em completa ascensão, uma Mercedes num momento positivo, e a Ferrari, que é uma grande interrogação, mas que tem um carro, quando se entende com a pista, consegue tirar bastante. E aí chega a Holanda. É verdade, a McLaren rende muito bem em ritmo de classificação, a Mercedes conseguiu andar ali em 3º lugar na classificação também com o George Russell. A Ferrari teve um fim de semana muito ruim de maneira geral. Na corrida, tudo bem, há um mix de condições climáticas, uma pista bem mais fria, em alguns momentos a pista quase seca, em outros muito molhada, com chuva ativa e chuva forte. Isso transforma essa prova numa prova um tanto quanto atípica, mas não importa, porque a Ferrari foi muito mal.
assim, ainda errou com o Leclerc, demorou, não tinha gente pronta para trocar o pneu do Leclerc lá quando ele parou nos boxes no começo da corrida, um terror. E o Leclerc foi muito mal, ainda sofreu um acidente. Não teve erro estratégico com o Sainz meio que entregou o que dava, e o que dava era uma posição absolutamente mediana ali. Não foi um fim de semana ruim do Sainz, mas foi um fim de semana ruim da Ferrari como um todo. A Mercedes tomou decisões terríveis estratégicas no domingo. O carro já não era dos melhores. Lembremos, o Lewis Hamilton sequer passou para o Q3 na classificação, mesmo sendo atrapalhado pelo Tsunoda e tal. O lugar dele durante a briga no Q2 era aquele ali. Aquilo não foi nenhuma aberração dentro do que estava sendo mostrado. O Hamilton e o Russell, os dois, viram a Mercedes demorar muito a agir quando começou a chover, ficaram muito para trás, mais erros da Mercedes de estratégia, sobretudo na chuva, demora muito a agir, tem muito medo da ação que terá a Mercedes, então um fim de semana muito difícil também. E a McLaren foi outra que demorou estrategicamente a agir e, de fato, como a equipe já imaginava, não teve um carro nem perto de tão bom em ritmo de corrida quanto em ritmo de classificação. Enquanto isso, o Fernando Alonso, que logo na largada babou no cangote de todo mundo que estava se apresentando ali logo na frente dele, quando começou a chover também, fez uma bela ultrapassagem no Russell, fez a ultrapassagem também no Alex Albon, enfim. Foi passando por aquela rapaziada ali, também numa corrida excelente, a 7ª vez que ele foi ao pódio na temporada. E o Pierre Gasly, na Alpine, a deriva, o Gasly fez uma corrida de gala também, se manteve o tempo inteiro na briga entre os primeiros colocados, e aí, contando com as barberagens do Sérgio Pérez, que errou na chuva e permitiu que o Alonso passasse, depois foi punido porque andou acima do limite de velocidade no pit lane nas voltas finais da corrida. O Gasly também sofreu uma punição por isso antes na prova, logo no início. Mas a punição ao Pérez foi no momento de decisão ali no fim, enfim. Horrível, péssimo o dia do Pérez também, o Pérez ainda terminou em quarto, e aí o Gasly colocou a Alpine nesse pódio. A Alpine ainda pontuou também com o Esteban Ocon em 10º, o Ocon largou lá atrás, por isso para ele foi necessário uma recuperação grande para que ele chegasse em 10º, apesar de que eu sei que as pessoas tendem a olhar de rabo de olho porque ele chegou só em 10º com um companheiro em 3º, mas o Ocon largou nas últimas posições, largou em 17º, né? Então, assim, não dá muito bem para entender, para prever quem é que vai andar bem nessa briga ou quem é que vai andar melhor que as outras nessa briga para ser segunda equipe do grid. A Alpine se coloca na conversa algumas vezes, a Aston Martin mostrou que tem um bote salva-vidas, uma boia para agarrar ainda. A McLaren e a Mercedes erraram demais, foram juvenis na estratégia, e a Ferrari é realmente uma figura extremamente opaca na temporada. Maluquice total! E aí, o que você espera para o GP da Itália? Eu convido para que você curta o vídeo, peço para que você deixe seu comentário, seu engajamento é muito importante. Acompanhe a GPTV e o grandepremio.com.br. Um grande beijo, um grande abraço e até mais!